Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Nós temos mais um seminário de computação aplicada. Antes de começar, gostaria de agradecer a Evelyn, né, por aceitar colaborar com o nosso programa. Também estão presentes o professor Renato Francês, professor titular da Universidade Federal do Pará, e o Marcelino também, professor da Universidade Federal do Pará em Belém. A Evelyn fez bacharelado e mestrado em engenharia elétrica na Federal do Pará. Ela está fazendo doutorado também na área de engenharia elétrica e computação aplicada, orientada pelo Renato, nosso colega. Ela também é professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém. Áreas de interesse dela são modelagem matemática com Markov, inteligência artificial com algoritmos bioinspirados, e também trabalha com a área de cidades inteligentes, né, Internet das Coisas, IoT, tá? E ela vai falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido sobre o modelo matemático para tentar prever como é que está funcionando para a região metropolitana de Belém nosso vírus, coronavírus agora. Evelyn, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez por aceitar dar a palestra para nós. Me avisa quando tem que mudar slide, eu vou mudando. Tá bom, então, Vijay, te agradeço. Bom, então, boa tarde a todos, né? Eu sou Evelyn Cardoso, conforme toda a apresentação que o professor Vijay já realizou, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês, no seminário online, sobre esse tema que é tão atual, né, na nossa sociedade, que é o acompanhamento da evolução da Covid-19, né, no mundo inteiro, mas especialmente no nosso país. Bom, o trabalho, ele, como vocês podem ver, né, na nossa capa da apresentação, ele é fruto de uma parceria que é interinstitucional, né, é formada por pesquisadores de diversas instituições. A maioria desses pesquisadores são da UFA, né? Todos nós estamos sob a coordenação do professor Carlos Renato Lisboa Francês, e contamos, né, com a ilustre participação também do professor André, da USP, professor Solon, do INPE, e o professor Vijay, né, também da Unifesp e do INPE, tá certo? Então, hoje eu estou aqui como uma porta-voz desse grupo como um todo, né? E aí eu vou conversar com vocês sobre as coisas, né, os estudos que a gente tem realizado nos últimos tempos acerca da evolução da Covid-19, especialmente na região metropolitana de Belém, que é o subestado que a gente vai apresentar hoje. Pode passar, Vijay, o primeiro slide. Bom, gente, aqui, né, é o nosso sumário da apresentação de hoje. A gente tem uma breve contextualização para a gente situar dentro do problema que a gente quer atacar, né? A seguir, a gente vai mostrar os modelos que a gente tem utilizado no campo de estudo e alguns resultados para o nosso estudo de caso, que é a região metropolitana de Belém. Pode avançar, Pedro. É isso? Contextualização? É o próximo. Foi. Contextualização. Perfeito. Não, você pode voltar para o slide. Então tá. Perfeito. Tá. Bom, como você... Eu vou mandar minha mãe. Você vai ficar com os dois saquinhos? Um eu ia jogar fora. Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí. Sem problema. Bom, né, como vocês sabem, o vírus do novo coronavírus, né, também conhecido como SARS-CoV-2, ele foi detectado pela primeira vez em Wuhan, né, na China, no final do ano de 2019, né, por isso ele é também chamado mais popularmente como Covid-19, né, e desde então, né, o mundo tem enfrentado uma pandemia que a gente não tem visto ainda no passado recente, né. A gente sabe, assim, que o coronavírus não é a primeira vez que a gente se depara com ele, né? Essa variação, ela é extremamente nova, então a gente ainda está conhecendo o mecanismo desse vírus em relação a
coisas epidemiológicas mesmo, e ao próprio mecanismo interno dele. Então, tem havido uma corrida, né, a nível mundial acerca do conhecimento do vírus, em termos de, por exemplo, de tratamentos, vacinas, a conhecer melhor de que maneira ele se manifesta, os sintomas, os grupos de risco, enfim, né, tempo de incubação, período infeccioso, se há possibilidade de uma reinfecção e assim por diante. Então, ainda temos, ainda não chegamos no estágio de conhecer de maneira eficaz, de maneira ampla, né, o mecanismo do vírus, e por isso a gente está enfrentando esse grande desafio mesmo em tempo real, né? Bom, nesse sentido, a gente ainda não tem, mundialmente falando, né, um protocolo de tratamento que seja amplamente aceito. E nem tampouco uma vacina, né? Nós estamos aí nessa declaração da pandemia, né, desde início de março pela OMS, e desde então a gente vem tentando controlar o surto do vírus utilizando intervenções que a gente chama de intervenções não farmacêuticas, né? Que é no caso quando a gente não tem essas intervenções por meio de drogas ou vacinas, né? Então, dentro dessas intervenções não farmacêuticas, algumas que são as principais recomendações, especialmente amplamente divulgadas pela OMS e as autoridades de saúde, é no que tange a tentativa de controlar o avanço desse vírus dentro da nossa população, né? Então, por exemplo, a gente tem ouvido bastante, né, a questão do distanciamento social, né? Aí aqui a gente tem o isolamento de casos suspeitos, a quarentena voluntária e assim por diante, né? Medidas de diminuição da circulação de pessoas, fechamento de atividades, tais como atividades de ensino, atividades não essenciais, e além das questões da etiqueta de higiene, porque a gente sabe que a maioria dos casos de contaminação, eles acontecem dentro de um contato que é interpessoal, né, entre uma pessoa que está infectada e infecciosa com uma pessoa que é suscetível, uma pessoa que ainda não teve contato com o vírus. Então, quando existe esse contato próximo, né, por um determinado período de tempo, a possibilidade de troca, né, de troca de gotículas contaminadas entre o contaminado infeccioso e o suscetível, ela pode acontecer, né? Também, né, existe a possibilidade da contaminação por meio de superfícies que são contaminadas. E nesse sentido também, a gente tem aprendido mais ou menos os tempos em que esse vírus consegue sobreviver em superfícies. E esse tempo ele vai ter, né, a sua vida útil, digamos assim, dependendo do material no qual ele está, no qual ele persiste, né? Seja madeira, seja alumínio, tecido e assim por diante, tá? Então, o que nós temos hoje, né, em termos de recomendação, é basicamente distanciamento social e etiqueta de higiene. Então, dentro da nossa etiqueta de higiene, a gente tem a lavagem frequente das mãos ou o uso de álcool em gel, no momento que você não tem a oportunidade de fazer essa higiene com água e sabão, né? Legal. Então, ainda dentro desse contexto, a gente sabe que o vírus, ele teve início na província de Wuhan, na China, e em seguida ele foi se espalhando, né? Se espalhando ali de maneira mais crítica, especialmente em alguns países da Europa, como a Itália, a Espanha, a França, né? E assim por diante. Então, um dos grandes trabalhos, por exemplo, né, que tratam justamente desse controle, né, do vírus, foram alguns relatórios que a equipe do Imperial College de Londres, eles realizaram, né? Mas, apesar da grande relevância desses trabalhos, não somente do grupo da Imperial College, mas de outros grupos, mas que fica bem evidente, né, nesse tipo de estudo, na maioria deles, é que normalmente trata-se de uma população que ela é extremamente homogênea, ou seja, as pessoas, a população, ao longo dessa sociedade, elas não têm uma alta desigualdade social. Então, no momento que você aplica esse tipo de medida, você está assumindo que as populações elas vão ter a mesma oportunidade de realizar essas medidas de maneira eficaz. O que não é o caso de países subdesenvolvidos como o Brasil, a própria Índia, alguns países da África,
e assim por diante, tá? E aí, então, surgiu, dentro desse problema, surgiu essa nossa inquietação em modelar, né, de maneira um pouco mais realista, como seria o espalhamento desse vírus numa sociedade, numa população onde a gente consegue enxergar uma severa desigualdade social, tal como a sociedade brasileira. Então, no caso do Brasil, por exemplo, que é um país continental, um país extremamente heterogêneo em vários aspectos, né, sociais e tudo mais, a gente sabe que o país, ele, apesar de estar enfrentando o mesmo vírus, mas é como se nós tivéssemos epidemias diferentes aqui, dentro das nossas regiões, norte, sul, sudeste, nordeste. E mesmo quando a gente olha dentro de uma mesma região, a gente também percebe que os municípios que são atingidos, eles são atingidos de maneira diferente. Isso porque a gente já tem algumas mazelas que já existiam antes mesmo do vírus, como, por exemplo, a nossa infraestrutura de saúde pública, né? Então, aqui no Brasil, nós temos o SUS, né? Que é o Serviço Único de Saúde, que está presente em todos os municípios do país e que atende a grande massa da população, né? Então, a gente tem visto a importância do SUS, né? Especialmente no momento que a gente está no meio dessa pandemia, mas também a gente sabe das fragilidades desse sistema de saúde. Então, é extremamente preocupante no momento em que a gente vê que a procura por essa assistência vai ser muito maior e num curto intervalo de tempo, né? E aí, então, a gente começa ao discurso da importância do achatamento da curva, né? No momento em que a gente precisa espalhar ao longo do tempo a procura, né? A necessidade que as pessoas vão ter de procurar o sistema de saúde a fim de tentar conseguir com que a gente possa recuperar esse sistema, né? Reestruturá-lo de maneira a conseguir atender o máximo de indivíduos possíveis, né? Com os sintomas da doença, tá certo? Bom, então, ainda falando da questão da desigualdade do Brasil, a gente sabe que uma boa parcela da nossa população, ela vive em condições precárias de moradia, por exemplo, com moradias superlotadas, onde uma casa de poucos cômodos, ela é habitada por 10, 8, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, imagina que uma pessoa que está infectada, ela, numa situação como essa, dificilmente você consegue isolar aquele caso, porque, inevitavelmente, essa pessoa ela vai conviver, né, de maneira muito próxima com outras pessoas. E quando a gente verifica que ainda, além disso, além da questão das moradias superlotadas, muitas vezes essas moradias também estão localizadas em áreas no quais a gente tem a dificuldade do acesso à água tratada, às vezes nem existe, e a questão do saneamento básico e tudo mais, e a própria questão da renda, né? A gente percebe que dificilmente essa pessoa também vai conseguir realizar as recomendações no que tange a etiqueta de higiene, né? Que é a lavagem frequente das mãos com água e sabão, ou mesmo o uso de álcool em gel e assim por diante. Então, a gente percebe dentro desse contexto que uma parte da nossa população, por mais que nós tenhamos o acesso à informação a essas recomendações de saúde, uma parte da nossa população não vai conseguir realizar essas recomendações, por mais que ela queira. É por uma questão realmente de impossibilidade de realizar essas recomendações. Então, partindo desse contexto todo, a gente chega no modelo que a gente propôs, né, para a gente fazer a estimativa desses surtos, do surto do coronavírus no Brasil. Então, o modelo que a gente propõe, ele é um modelo baseado no modelo CI, que é um modelo já clássico da epidemiologia, que é um modelo suscetível, exposto, infeccioso e recuperado. Ou seja, esse modelo, ele divide a população da área onde a gente está estudando, da região considerada, em 4 compartimentos ou estados. Então, uma parte dessa população, ela está suscetível, ou seja, ela não teve o contato com o vírus, né, ainda. Outra parte dessa população, ela foi exposta, ou seja, ela já teve contato com o vírus, porém, devido ao período de incubação do vírus, né, não é imediatamente... Meu Deus! Nossa, esse corretor mata a gente. Opa! Bom, então, falando do compartimento exposto, né? Então,
esse compartimento, ele contém a população no qual foi exposta ao vírus, porém ainda não é infecciosa, devido ao período de incubação da doença, né? Então, a partir do momento que você é exposto ao vírus, não é imediatamente que você passa a poder contaminar outras pessoas com este vírus. Então, esse período de incubação, ele é o período no qual uma pessoa vai demorar, né? O período de tempo. Uma pessoa foi exposta ao vírus para o momento em que ela passa a ser infecciosa. E aí, então, a gente tem um terceiro compartimento, que é o compartimento das pessoas que já, de fato, transmitem o vírus, que é o compartimento dos infecciosos. E o quarto compartimento, no modelo CI tradicional, é o compartimento denominado de recuperado, que ele resume todas as pessoas que já passaram pelo ciclo, já cumpriram o ciclo do vírus. Ou seja, nesse compartimento estão as pessoas que vieram a se recuperar desse vírus ou que vieram a óbito. Certo? Então, o modelo que a gente propõe é um modelo baseado neste modelo clássico. Porém, a gente divide o compartimento infeccioso em dois compartimentos, dois novos compartimentos. O primeiro compartimento, que a gente chamou de IA, ele reúne o grupo da população que é infecciosa, porém consegue cumprir as medidas de isolamento social, né, e as medidas de etiqueta de higiene, e essas pessoas passam a ter a sua probabilidade de contágio diminuída, certo? Já o compartimento IB, que também é um compartimento infeccioso, são as pessoas que, apesar de conhecerem as recomendações, né, de isolamento social e as recomendações de etiqueta de higiene, por questões de desigualdade social, elas não conseguem ter reduzida a sua taxa de contágio, certo? Ao longo do tempo. Por isso, elas ainda podem vir a contaminar pessoas suscetíveis. Então, basicamente, essa é a diferença que a gente faz aqui. Pode seguir. Bom, então, o modelo, ele procura resolver, né, essas 5 equações diferenciais que vocês podem observar, onde no tempo T a gente tem o total de pessoas que participam de um determinado compartimento. Então, a gente tem o compartimento dos suscetíveis, expostos, que são os que foram infectados, mas ainda não infecciosos, os 2 compartimentos infecciosos, a diferença é que no compartimento IB a gente não consegue reduzir a taxa de contágio dessas pessoas que estão lá, por isso elas ainda podem vir a transmitir, né, a doença para outras pessoas. E o compartimento recuperado, a gente ainda trabalha com ele, né, em relação às pessoas que cumpriram o ciclo do vírus, seja por recuperação, seja por óbito, tá certo? Bom, pode, por favor, só volta mais um. Volta um, isso, tá. Aí vocês me perguntam, podem se perguntar, mas como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente, a partir de algumas bases de dados, como, por exemplo, no caso do Brasil, né? No caso do Brasil, a gente tem a PNAD, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Então, a PNAD, que ela é coordenada, né? Ela é aplicada pelo IBGE, ela nos dá essas informações das regiões metropolitanas, né, de como está a distribuição, né, dessas populações em termos de indicadores sociais. Por exemplo, a partir da PNAD, a gente consegue saber características dos domicílios e também dos moradores desses domicílios. Então, dos domicílios, a gente consegue saber desde o acesso à água tratada, a questão de saneamento, a número de cômodos, se as paredes, o material das paredes, enfim. A gente consegue ter informações bastante consistentes da característica da moradia e também dos ocupantes desses domicílios. Então, a questão de número de ocupantes, sexo e assim por diante, tá bom? Então, para que a gente realize um estudo de caso dentro voltado para as cidades brasileiras, a gente utiliza essas informações, tá bom? Então, o estudo de caso que a gente vai mostrar alguns resultados para vocês agora, foi realizado para a região metropolitana de Belém. Então, a região metropolitana de Belém, ela se encontra no estado do Pará, ela é formada por 7 municípios, né? No qual Belém é a capital do estado e por isso ela tem maior número de habitantes, densidade demográfica e assim por diante, tá bom? Então, como um todo, os 7 municípios, eles vão somar em torno de 2
459 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2019, tá? Como eu falei para vocês, né, a gente utilizou para o estudo algumas bases, como, por exemplo, a PNAD. E quando a gente analisou a PNAD para a região metropolitana de Belém, a gente achou um dado, né? Os estudos apontaram que 14,54% da população da região metropolitana de Belém moram em residências superlotadas, ou seja, dentro do nosso estudo, a gente selecionou as residências nos quais a gente tem mais de 3 pessoas dividindo o mesmo cômodo. Ou, né, moradias também com dificuldade de acesso à água tratada. Pode passar, pode seguir. Tá? E esses aqui, então, são os parâmetros que a gente utilizou dentro do modelo para os próximos resultados, tá bom? Então, aqui a gente tem o parâmetro N, que é a população total. Aqui a gente tem um percentual, né, que consegue, de fato, reduzir sua taxa de contágio. Então, como pela PNAD a gente viu que 14,54% da população não consegue, né, por questões de desigualdade social, ela não consegue ter sua taxa de contágio reduzida, o oposto disso é 85,46% da população que conseguem efetivamente reduzir sua taxa de contágio, tá? Aí aqui a gente tem a nossa taxa de mudança de infectado para infeccioso, então aqui a gente tem uma média de 1 dividido por 2, né? Que, enfim, né, aquela questão do período sobre frequência, essa relaçãozinha, então a gente acha a taxa, tá certo? Bom, aí aqui a gente tem a taxa de contaminação dos indivíduos que estão dentro do grupo A e dentro do grupo B, tá certo? Então, a diferença é que os indivíduos do grupo A conseguem reduzir sua taxa de contágio e a diferença é no grupo B, a gente não consegue reduzir a taxa de contágio, tá? Aí aqui nós adotamos uma taxa de recuperação também, e a taxa de necessidade de hospitalização em unidades de terapia intensiva, né, de cuidados críticos, e no caso, os percentuais, tanto da taxa de mudança de infectado para infeccioso, taxa de recuperação e taxa de necessidade de hospitalização, a gente pegou esses dados dos demais estudos que foram realizados já para outros países, no estágio mais avançado da doença, como China e tudo mais, né? Dado que a gente espera que o mesmo comportamento em termos dessas taxas, a gente pode esperar em outros países, como o Brasil, tá bom? Outra coisa importante a ser considerada nesse momento é que os dados que a gente vai ver a seguir, eles foram dados os quais a gente teve acesso por meio da Secretaria de Estado de Saúde, né, que é a CESPA, daqui do estado do Pará, e eles foram estudados até a data do dia 1º de maio, tá certo? A gente realizou as simulações no dia 2 de maio, né, de 2020. Então, nós utilizamos as séries temporais tanto para casos confirmados e óbitos, da série que nós tínhamos naquela época, no dia 2 de maio, até o dia 1º de maio, tá bom? Vale ressaltar ainda que a região metropolitana de Belém e mais alguns outros municípios, ainda no mês de maio, no período de 7 de maio até 21 de maio, essa região, elas entraram em lockdown, tá certo? Então, nós ainda estamos trabalhando na atualização das estimativas, considerando, no caso, os efeitos do lockdown e os efeitos também da atualização dos registros de confirmados e óbitos. Mas isso não vai interferir na análise principal que a gente deve fazer a seguir. Pode continuar. Bom, aqui é só para ilustrar, né, para vocês perceberem, feita a calibração do modelo, a gente consegue se aproximar muito, né, bastante dos casos que foram reportados até o 45º dia, né, da contaminação aqui. Então, nessa data de 1º de maio, nós tínhamos um registro pela CESPA de que o primeiro caso aqui no estado do Pará foi no dia 18 de março, né? E em seguida, enfim, do dia 18, aí nós fizemos a calibração do modelo até aqui, por volta de 45 dias depois, e essa curva que vocês conseguem perceber aqui, né? Então, a gente tem em vermelho
o total que a gente estimou com o nosso modelo, com aqueles parâmetros que foram mostrados para vocês. E em pontos azuis, a gente tem os valores que foram reportados oficialmente pela CESPA, né, até aquele momento. Certo. Então, podemos ver agora, né, aqui onde a gente faz a simulação para a situação no qual a gente considera que uma parte da população não consegue ter a sua taxa de contágio reduzida devido às questões de desigualdade social. Em contrapartida, a gente considera o caso no qual a gente considera que toda a população ela consegue ter sua taxa de contágio reduzida. Então, seria aqui um cenário mais homogêneo, digamos assim. Então, aqui a gente consegue perceber a diferença, né, dos picos entre uma simulação e outra. Então, é como se nós, aqui na esquerda de vocês, a gente considera os resultados utilizando o modelo que nós propomos, que considera esse nível de desigualdade social ao longo da população, aqui no caso, no estudo de caso da região metropolitana de Belém, e à direita a gente considera utilizando o nosso CI tradicional, podemos dizer assim, no qual que a gente considera que todo mundo consegue ter sua taxa reduzida. Então, se vocês observarem, por exemplo, né, a gente tem uma diferença substancial nos picos e também no período em que vai acontecer os picos. Um dado importante também aqui nesses resultados é que a gente realiza a previsão fazendo essa calibragem do nível de isolamento que nós teríamos, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, 20% só da nossa taxa de contágio, a gente tem um determinado dado. 50%, 60%, 80%, 85%. Então, daqui, por exemplo, se vocês observarem, quando a gente tem 50% de taxa de contágio reduzida, né? A gente teria aqui um pico por volta do dia de 125 dias depois, né? E, ao contrário disso, considerando o cenário em que todo mundo consegue reduzir sua taxa, esse pico ele acontece por volta de 150 dias depois e ele tem o seu pico reduzido em 100 mil pessoas, 100 mil pessoas a menos infectadas. Então, isso é bastante coisa, isso nos chama atenção no momento em que as autoridades de saúde elas precisam tomar decisões baseadas, né, em estudos científicos. Então, erros de estimativa podem também levar ao insucesso das medidas que são, por exemplo, adotadas, né, pelas autoridades. Outra coisa também, né, que a gente pode verificar aqui é que, por exemplo, já considerando 70% de redução da taxa de contágio no caso da simulação sem a desigualdade social, a gente consegue colocar o pico para em torno de 315 dias, né, após o início da epidemia. E ainda sim a gente tem ali um total de mais ou menos 100 mil infectados naquele momento. Já considerando o caso da desigualdade social, que foi a partir do nosso modelo, a gente tem esse pico muito antes, né, que é em torno ali de 200, um pouco menos, um pouco antes, né, de 200 dias após o início da epidemia, e no qual a gente tem mais de 2 vezes, né, o número total de infectados que nós teríamos. Então, mostra o efeito, né, o impacto da desigualdade social dentro dessas estimativas, que é extremamente significativo. Pode seguir. Aqui a gente faz um zoom, né, a partir de 70 dias, né, e para os próximos 20 dias de epidemia. Então, aqui nesse zoom a gente consegue observar um pouco melhor, aqui no caso a gente está considerando casos totais, né, da doença. Então, aqui, por exemplo, hoje, considerando a data do primeiro registro, que foi por volta do dia 18, hoje a gente estaria aqui entre 75 dias e 77 dias do início da epidemia aqui, né? Então, aqui a gente também consegue verificar essas nuances dos casos, né, totais que nós teríamos dentro dessa estimativa, considerando aqui esses 20%, 30%, 40%, né, e assim por diante. Então, considerando aqui, por exemplo, né, 50% aqui de redução de taxa de contágio, a gente
teria por volta de 20 mil casos, né, totais confirmados na região metropolitana. Já considerando, por exemplo, aqui por volta de entre 30%, né, por volta aqui de 30% da nossa taxa, a gente teria aqui muito mais casos, né, quase 5 vezes mais casos confirmados. Então, isso também é interessante para a gente verificar a eficiência dessas medidas, tá bom? Pode seguir. Um estudo interessante também que chamou a nossa atenção, né, foi o estudo que foi realizado pela Universidade Federal de Pelotas, que diferente dos demais estudos, assim, acerca da subnotificação, que é um problema que não é exclusivo do Brasil, mas é um problema extremamente importante que deve ser tratado, né, porque a subnotificação é quando você notifica muito abaixo, né, você consegue descobrir confirmar o número de pessoas infectadas, mas essa confirmação ela está muito aquém, né, do número real de contaminados naquela região considerada. Então, a subnotificação no Brasil ela é muito alta. Para vocês terem ideia, o Brasil testa em torno de 5 mil casos para 1 milhão de habitantes, enquanto as taxas de Espanha, Portugal são mais de 50 mil testes por milhão de habitantes. Então, a gente testa pouquíssimo, né? Então, isso faz com que a nossa subnotificação no país ela seja extremamente alta, tá? Alguns estudos mais analíticos, como o estudo feito pela Portal Covid, estudo feito pelo Instituto Nós, eles já apontavam em abril que nós tínhamos aqui no Brasil em torno de 15% de subnotificação naquela época. O estudo da UFPEL, que foi um estudo empírico, né? A UFPEL ela realizou uma metodologia semelhante à metodologia das pesquisas Ibope, por exemplo, no qual ela seleciona uma amostra significativa da sociedade e aplicou questionário e teste, né, para saber o percentual da população de mais de 90 cidades no país que teria já tido contato com o vírus. Esse estudo ele foi realizado entre 14 e 21 de maio, né, e já foi divulgado essa primeira etapa desse estudo. Então, aqui no nosso caso, por exemplo, esse estudo apontou que só na cidade de Belém, nós teríamos, naquela altura, né, em torno de 15,1% da nossa população já teria tido contato com o vírus, né? Por que a gente traz esses dados? O que significa em torno de mais de 220 mil habitantes, né? De um total de 1 milhão, quase 1,5 milhão de habitantes, né, na cidade de Belém. O que dificulta muito, né, a nossa análise, porque é como se a gente estivesse olhando apenas para a ponta do iceberg, como mostra a próxima slide, por favor. Isso, né? Não, antes. Pronto, né? Esse aqui a gente tirou exatamente do estudo que a UFPEL divulgou, né, recentemente. Então, é como se a gente sempre olhasse apenas a ponta do iceberg, mas o número real, né, de confirmados, de pessoas que já tiveram contato com a doença é muito maior. Então, outro dado importante, interessante, né, que dentro do questionário que foi aplicado pela UFPEL, ela perguntou para as mesmas pessoas a questão da adesão às medidas de isolamento social. E aqui para Belém, a gente teve uma adesão em torno de 32%, o que também é uma adesão abaixo do que, no caso aqui no estado, é a SEGUP, que é a Secretaria de Segurança Pública, que faz a medida do isolamento social que a gente está tendo diariamente. Então, em média, esse isolamento social aqui no nosso estado está em torno de 50%, né? Já a pesquisa apontou que esse isolamento social, na verdade, estaria sendo aderido por apenas 32% da população. Pode seguir. Então, além, deixa eu ver o meu tempo, tá? Além da questão da subnotificação que atrapalha na tomada de decisão das autoridades, no momento em que ela não te permite visualizar a real evolução do vírus, né? E realmente te mostra uma fotografia atual do que você está enfrentando, né?
existe também questões de atraso, né, na divulgação de novos casos confirmados. Então, aqui no estado, a gente também tem verificado que recentemente a Secretaria de Saúde do Estado, ela passou a dividir, por exemplo, Eu acho que cortou um pouco, pessoal. Vou esperar ela voltar. Vamos ver se consegue. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Eu vou mandar uma mensagem para ela para ver se ela consegue voltar. Ok, caiu a conexão, ela está tentando voltar, pessoal. Só um pouco de paciência. Tá? Obrigado. É que teve um queda de energia lá, onde ela está em Ilha do Marajó, pessoal. Então, teve algum problema, ela vai tentar conectar de novo. Então, ela vai dar permissão. Ok. Deixa eu abrir o PowerPoint de novo. Alô, Evelyn? oi, estou de Conseguiu? volta. Sim, Dá para ver a tela? ainda não. Deixa eu ver, acho que vou fazer de novo o screen sharing. Então. Ok. Agora. Tá bom, valeu. Pronto.
Tá, deixa eu continuar. Então, gente, desculpe, teve um pico de energia aqui que levou tudo embora. Bom, voltando, né? Então, um outro problema, assim, na questão do acompanhamento da evolução da epidemia é o fato também de, além da subnotificação, é a questão nesse atraso, né, dos novos registros de casos. Então, recentemente a CESPA, por exemplo, ela resolveu separar, né? Então, ela mostra todos os dias um boletim no qual a gente tem os últimos casos confirmados da doença e os casos de óbito nas últimas 24 horas, e também ela adiciona novos registros de casos, né, que entraram no banco de dados dela, mas que são de dias anteriores às últimas 24 horas. Então, no momento que a gente olha, né, esses dados, por exemplo, aqui a gente tem dados, no caso, entre o dia 28 e o dia 31 de maio. Então, é uma janela de tempo de apenas 3 dias, né? E a gente percebe que a gente tem aqui uma diferença, né, no registro de um atraso muito alto na questão do registro de novos casos. Então, a média aqui que a gente está tendo de atrasos nos casos confirmados é de em torno de 20 dias, né? Além da questão da uma mediana de 18 dias, né? Um atraso máximo aqui bastante substancial, né? Então, a gente tem aqui, pode até olhar aqui um atraso máximo de mais de 100 dias, né? Então, assim, isso dificulta muito, porque aí é como se a gente olhasse sempre uma fotografia atrasada da situação real que nós estamos enfrentando da pandemia, o que pode fazer com que a gente também tome iniciativas, tome medidas, né? Elabore medidas de contenção do caso da evolução da Covid também baseada em dados que não representam de fato a realidade que você está passando naquele momento. Pode passar mais um. Isso também acontece para os casos de óbitos, né? Então, aqui a média do atraso de óbitos, a gente tem em torno de 10 dias, né, na média. Além disso, entre o dia 28, né, que foi o primeiro dia, para o dia 31 de maio, a gente teve, por exemplo, um aumento de 130 casos, dentro dessa janela de tempo de 3 dias. Então, a gente percebe que no momento em que a gente olha um dado para um determinado dia e acompanha esse dia ao longo do tempo, a gente ainda tem um aumento considerável do número, né, de casos que vai aumentar nos próximos dias. Então, a gente não consegue ter certeza estatística sobre aquele dado, sobre aquela informação. Pode seguir. Tá? Bom. Aqui, por exemplo, é quando a gente olha os dados acerca do dia 29 de maio. Então, aqui no dia 29 de maio, nós tivemos um acréscimo de 789 registros dentro da CESPA, né? Aqui analisando já o estado do Pará, né, como um todo, no qual, só para o dia 29, a gente teve uma média de atrasos que a gente pôde observar, por exemplo, de 20,33 dias, né? Então, com uma mediana ali em torno de 18 dias de atraso, né? E ali a maioria, né, os 75% desses atrasos, eles estavam em torno ali até 27 dias de atraso. Pode passar. E aqui são também em relação aos óbitos, né? Então, a gente também tem ali uma média de 12,81 dias de atraso de óbito, uma mediana de 10 dias e assim por diante. O que leva à nossa conclusão, novamente, em que esse atraso, ele dificulta a análise real da evolução da epidemia. Pode seguir. Tá? Então, junto com esse problema do atraso e a subnotificação, isso faz com que a gente não possa, de fato, olhar em que escala a gente está da epidemia aqui. Se a gente, com certeza, a gente já passou pelo pico. Eu acho que outra vez caiu. Vamos ver se ela consegue reconectar de novo. Deixa eu mandar mensagem para ela.
dividir com vocês. A Evelyn voltou? Opa, voltei. Tá bom. Difícil, né? Mas vamos concluir, gente. Já está Ah, chegando tranquilo. lá. Bom, então tá. Pode passar mais um slide, por favor. Tá. Então, aqui, no caso, né, para realizar a análise da subnotificação dos casos de morte, a gente parte da hipótese de que se a gente tem um número subnotificado de número de confirmados, né, da doença, provavelmente vamos ter também um número de subnotificação de mortes, né, da doença. Para isso, a gente se baseou nos dados, né, históricos, desde 2010 até o ano atual, de óbitos por doenças no sistema respiratório, né? A gente utilizou basicamente 2 bancos de dados, o banco do DataSUS, de 2010 a 2018, e o banco do Portal de Transparência do Registro Civil, dos anos de 2019 a 2020. Por quê? Porque o DataSUS ainda não atualizou os dados para 2019 nem para 2020, por isso a gente não pôde utilizar esse banco de dados. Então, de 2010 a 2018, a gente considerou todos os meses, e de 2019 a 2020 nós consideramos de janeiro a maio, né, os meses de janeiro a maio, para nós justamente verificarmos a média de mortes que nós tínhamos para vinculados, né, a doenças no sistema respiratório e quantos casos nós estamos registrando hoje, né, para essas mesmas causas. E outra parte do estudo foi justamente realizar a partir do momento que a gente aprende essa série histórica, aprende essas características, a gente prevê para o ano de 2020 quanto nós deveríamos ter. E aí a diferença entre o que a gente tem e o quanto a gente deveria ter indica para a gente, né, dentro de uma consistência, com consistência estatística, que esse transbordo ele seria de casos que provavelmente foram notificados de maneira equivocada, mas que são tudo indica que sejam casos da Covid, pela nossa situação de pandemia. Pode passar. Então, esse aqui é o resumo, né, da nossa metodologia. Iniciou com a extração de dados do banco de dados do DataSUS e do portal de transparência do Registro Civil. Em seguida, foi realizado o pré-processamento desses dados, né, no qual separou-se por CIDs, né, e a partir da seleção das CIDs, a gente separou, essas CIDs são de insuficiência respiratória, essas aqui são de pneumonia, assim por diante, né. Treinamos, né, a nossa série a partir desse banco de dados para utilizar, para prever quanto nós deveríamos ter no ano atual. Pode seguir. Certo. Então, aqui a gente percebe, né, para a cidade de Belém. Pode voltar. O slide 19. Isso, slide 20. Perfeito, 20. Isso, tá. Então, aqui a gente percebe, né, a série histórica de mortes por síndrome respiratória aguda, né, para Belém, para a cidade de Belém, considerando os meses de abril de 2010 até 2019. Né? E o que nós tivemos de registro de mortes de síndrome respiratória aguda no ano de 2020, no mês de abril. Então, aqui vocês percebem, por exemplo, uma média no qual a gente tinha menos de 5 casos, né, registrados por ano, e aqui só no mês de abril de 2020 a gente teve quase 120 casos, né? Isso com dados até o dia 21 de maio, tá? Pode passar. E aqui a gente também verifica, por exemplo, a questão das doenças, de óbitos por insuficiência respiratória, né? Também verificamos um acréscimo ali em torno de 73% acima da média histórica, né? De registros de óbitos por insuficiência respiratória no mês de abril, no ano de 2020. Então, só para ilustrar o quanto a gente tem visto esse transbordo, né? Não somente no caso da região de Belém, da cidade de Belém, mas de outras capitais, e que não existe outra explicação a não ser a pandemia de Covid-19 que nós estamos passando nesse momento. Pode avançar. Então, aqui é o total, né, de quanto aqui a gente teria, então, um aumento de
161%, né, acima da média, considerando óbitos de causas, né, aqui, que foram notificados com causa de insuficiência respiratória e síndrome respiratória aguda, que ultrapassa a média esperada, né, a média que a gente tem tido nos últimos 10 anos. Né? Então, quando a gente olha essa imagem, fica bastante claro que é uma média que a gente não consegue explicar por outro motivo que não seja a pandemia de Covid-19. Pode avançar mais um. E aqui, então, a gente tem a estimativa, né, do quanto nós esperaríamos para este ano e o quanto nós tivemos. Né? Então, aqui também, aqui a gente dividiu por semana epidemiológica. Acho que caiu de novo, pessoal. Se ela conecta de novo, está mostrando resultados, então não deve demorar muito para concluir. Paciência, por favor. Evelyn? Está caindo. Okay. A ligação ela dá de Marajó, então está bem. Vamos ver isso aqui. Está voltando aqui. Pergunta para ela se ela começar a falar como sempre no chat. Ah, tudo bem. Pessoal, enquanto a Evelyn está entrando, não esquecem de no chat colocar presente para Rafael registrar a presença de vocês, por favor. Certo. Vamos lá Opa, terminar. Vamos lá. Certo. Então, aqui a gente consegue verificar que extrapola bastante, né? Especialmente a partir da semana 15, essa questão do que a gente esperaria, né, para o ano de 2020 e o que a gente registrou para o ano de 2020. Né? Então, aqui a gente observa que, de fato, está bem acima, né? Bem acima do que a gente esperava. E mais um. Então, aqui a gente só apresenta os números, né? A gente realizou a mesma metodologia, considerando Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, apenas para mostrar que não é um problema exclusivo, essa subnotificação de morte não é um problema exclusivo da cidade de Belém, né? Ela está acontecendo pelo Brasil inteiro, e então é extremamente importante que a gente consiga, né, inferir, né, estimar, para que a gente possa também estimar outras taxas e outras informações tão importantes quanto, né? Pode passar mais um. E, finalmente, né, aqui nós temos, finalmente aqui nós temos, baseado no número de mortes que a gente preveu, o número de mortes que nós registramos, né, e baseado também considerando o estudo da UFPEL, qual seria, então, a estimativa da taxa de letalidade que nós teríamos, né, de fato. Então, o total de óbitos, por exemplo, para Belém, né, até o dia 21 de maio, deveria ser, dentro do nosso estudo com consistência estatística, que nós teríamos naquela data 1.409 óbitos e não 952 óbitos, né? E dado, né, que a estimativa da UFPEL, as nossas estimativas de taxa de letalidade, ela estaria ali em torno de 0,63, o que é bem abaixo da taxa de letalidade quando a gente olha, por exemplo, a taxa de letalidade que está sendo reportada, né, do número de óbitos reportado pelo número de confirmados reportados. Então, isso também a gente calculou aqui para as demais capitais,
São Paulo, 1,31, Rio de Janeiro, 2,54, Fortaleza, 0,86 e assim por diante. Então, gente, antes que a gente caia novamente aqui, né, finalizou então aqui, pode passar, Vijay, né, a gente realiza aqui as considerações finais. Esse foi assim, um apanhado geral dos estudos que a gente tem realizado desde o início da pandemia, né, esse grupo é um grupo que reúne pessoas com várias expertises. Hoje eu vim aqui apenas apresentar um pouco desse estudo para vocês, mas esse estudo não é meu, não é da Evelyn, né? É um estudo de todos nós, né? Do Renato, do Marcelino, do Vijay, da Lena, enfim, da Penny, todos esses que fazem parte desse grupo e que têm dedicado, né, seu tempo também em prol, né, desse acompanhamento dessa evolução, de alguma forma contribuir para que a gente consiga enfrentar de maneira mais efetiva essa pandemia, né, aqui no nosso Brasil, tá bom? E aí, então, a gente apenas chama atenção, né, então, do que a gente falamos do nosso modelo, né, do impacto que tem quando a gente olha a epidemia para países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aqui a gente entra nos critérios econômicos, mas a gente sabe que os países subdesenvolvidos certamente irão passar por um momento assim de crise sem precedentes, né? Vão ter muita dificuldade de se recuperar, né, depois dessa pandemia. Tem a questão da subnotificação, do atraso de registros, que também dificultam a gente ter a noção real, né, do que a gente está tendo naquele momento em relação à evolução da epidemia, assim por diante. Pode passar mais um? Aqui, então, tem as referências que a gente utilizou, né, aqui durante a apresentação. E pode passar mais um. Eu agradeço o tempo de vocês, a paciência, né, e fico aqui à disposição, caso vocês queiram conversar sobre mais alguma coisa. Obrigada, gente. Bom, pessoal, antes de tudo, muito obrigado, Evelyn, pela palestra, que deu para ver uma clara visão de o que está acontecendo com o vírus, né, pelo menos pelos modelos, o que mostra que a realidade nem sempre é correta, né, por vários fatores. Vamos passar para a segunda parte, perguntas. Vocês querem passar por chat? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês que têm vergonha como eu, vão escrever as perguntas por chat. Ou quem não tem vergonha como eu, vão fazer por microfone mesmo. Vamos ver aqui, tem um chat aqui. Parece algum. Evelyn, boa tarde. Parabéns pelo trabalho a todos os autores. Eu queria saber se o estudo de vocês, as pessoas que morreram em casa, qual é normalmente o registro desse tipo de óbito, se isso também está incluso no trabalho de vocês? Sim, está incluso. É o César, né? César? Marcos. Marcos. Ah, tá, desculpa, Marcos. Bom, o registro, no portal da transparência do Registro Civil, lá a gente tem tanto os óbitos que aconteceram nas vias, nos domicílios e nos hospitais, certo? Então, lá dentro do portal, a gente selecionou e a gente estudou também dos dados do DataSUS, né? Selecionamos as principais CIDs que tinham apontavam para síndrome respiratória aguda e insuficiência respiratória, e também consideramos, né, só não estava na apresentação que eu coloquei aqui para vocês, mas também numa análise maior, nós também consideramos outros óbitos, né, ou seja, óbitos que não foram atribuídos a uma causa de doença respiratória, mas que também explodiram, assim, sem explicação, a não ser, né, o motivo da pandemia nesse momento. Realmente eu não cheguei a colocar na apresentação, mas a gente também tem assim um transbordo bem significativo no que tange a outras causas, né? Então, dessa questão dos óbitos nesse período analisado. Ok, obrigado. Por nada. Pessoal, mais perguntas, por favor? Se no chat não tem nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Aqui é o Luiz que está falando. Parabéns pela apresentação, Evelyn. Parabéns aos autores desse estudo
ele é muito importante para o momento que a gente vive hoje, né? A minha pergunta vai em relação ao seguinte: devido a toda essa análise, a esses dados que foram coletados, essas predições, a mostrar a realidade do que acontece mesmo, como que a análise desse estudo chega no gestor público? Como que ele pode tomar as decisões para decidir se vai abrir um comércio ou se vai executar um lockdown? Como que ele pode trabalhar com essa pesquisa? Legal. Muito importante a sua pergunta, Luiz, te agradeço. Bom, aqui no nosso estado, né, no estado do Pará, desde o início, né, da pandemia, quando nós começamos a ter os resultados, né, trabalhar ali, até aquele momento, a gente estava basicamente trabalhando com o modelo de estimativa, né? Nós já disponibilizamos ele, né, por meio da reitoria da UFPA, disponibilizamos ao Ministério Público Federal, que utilizou o nosso estudo, né, para chamar a atenção do poder público, né, chamar a atenção da autoridade do governo do Estado. Inclusive, fomos em outros momentos consultados acerca dos decretos que estavam sendo editados em relação às medidas, né, de contenção do coronavírus aqui no nosso estado. Foi um estudo importante para a entrada da região metropolitana de Belém e outros municípios no lockdown, né? Então, assim, a gente tem sempre disponibilizado, né, tem sempre se colocado à disposição do poder público, especialmente por meio do Ministério Público, né, Federal, que tem uma relação muito próxima, né, com o nosso grupo e tem bastante interesse, né, dessas informações que estão sendo produzidas, né? Então, é dessa maneira que a gente tem conseguido dar subsídios a algumas decisões do poder público. Então, uma nota já foi elaborada, uma primeira nota no início de abril, e hoje a gente está finalizando a segunda nota, né? Hoje, 1º de maio, a gente está finalizando mais uma nota com esse estudo, especialmente da subnotificação, né? E acredito que até o finalzinho dessa semana, a gente publique mais uma nota com as estimativas baseadas no efeito do lockdown e nas medidas, né? Porque a gente teve, por exemplo, aqui lockdown entre os dias 7 e 21 de maio, mas desde segunda-feira passada, a gente teve, com a suspensão do lockdown, a gente acabou verificando uma taxa de isolamento abaixo do que a gente tinha, por exemplo, antes do lockdown anterior, né? Então, a gente já está produzindo, né, os efeitos dessas medidas na nova estimativa, e eu acredito que até o final da semana a gente produza essa terceira nota técnica. Então, é dessa maneira que a gente tem produzido informações para o governo do Estado, né, tomar as medidas que cabem. Obrigado, viu? Por nada. Pessoal, mais perguntas? Bom, tudo bem. Ainda estou vendo aqui que também estão presentes a Lena e a Áurea, também do nosso grupo, né, do Federal do Pará, além do Marcelino e o Renato. Não sei se vocês têm algum comentário para fazer, para complementar alguma coisa que a Evelyn falou antes de eu terminar a palestra. Não? Marcelino, Lena, Áurea. Será que eles estão tímidos, DJ? Tá. Pode ser. Não, mas tá bom. Marcelino, tem algum comentário, Marcelino? Eu acho que ele está aí. Não, acho que ele tá O Marcelino estava bem ocupado junto ao Renato. Oi, né? DJ. Então. Eu lembro que ele está... Quer fazer algum comentário para fechar a palestra? Sim. Então, nós estamos... O esforço nós temos tido, né? Acredito que talvez se repita nos outros estados, nos outros municípios. O como a sociedade pode observar os dados, o que está sendo feito, para entender, né, como
como é a situação realmente que estamos vivendo e se aquilo que está sendo apresentado como proposta de reabertura ou de lockdown, nos dois sentidos, né? Se condizem com dados, né? Assim, por exemplo, aqui, né, foi uma situação bem assim, estranha, no sentido assim que até um certo dia se dizia que ia prorrogar o lockdown e que a situação estava muito complicada. Literalmente, no outro dia, disseram, não, o pico já passou, mudou tudo e a partir daqui a 2 dias vai abrir tudo de novo. Né? E aí apresentaram gráficos diferentes, em outro formato, que apareciam quedas. Então, assim, o esforço que a gente tem tido é nesse sentido de como sociedade, como a gente recebe os resultados que o governo publica, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? E acho que isso é válido, um exercício que vale para todas as situações, né? Seja nessa caso de pandemia, seja no caso de relacionado à educação, à saúde, o que for de proposta, se pode estar buscando, existem vários dados públicos, várias bases de dados públicos que podem estar sendo utilizadas e testadas para ver o que está de acordo, o que realmente, digamos, que tem um embasamento científico e o que está mais no ramo só da discussão política, né, sem dados que embaseiam. Né? Então, acho que essa é a ideia, assim, só um destaque que eu queria dar era para que quem puder trabalhar nesse sentido, acho que contribui bastante, de modo geral, para a sociedade. Né? Certo, Marcelo. Obrigado pela complementar aí uma parte que a gente ainda está trabalhando, né, em várias frentes. Vamos ver se consegue produzir, especialmente como acho que Luiz que falou, a importância de poder público ter essas informações da academia, né? Ainda bem que no caso de Belém, pelo menos, no caso do Pará, né, o governador recebeu a nota técnica por meio do Ministério Público e as medidas de alguma forma foram tomadas, que é importante. Né? De alguma forma, a universidade está sendo uma ferramenta muito importante nessa pandemia, exceto o Ministério de Ciência e Tecnologia, o presidente não gosta da academia, mas ele faz parte. Sim. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem participado. Evelyn, mais uma vez, muito obrigado por colaborar com o nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Mas aí eu vou Obrigada, pedir gente, para pela Rafael paciência. Rafael. Desculpem os atropelos nesse... Não acontece. Você está mais longe que a Índia. Meio-dia. Eu achava que a Índia era longe, é mais longe que a Índia. Você está em Ilha do Maranhão. Verdade, extremo norte do país, né? Diretamente do extremo norte, literalmente. Literalmente. Tá certo. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado. Mais, Marcelo. Obrigado aí. Obrigado a vocês aí. Até mais, Rafael. Até mais, Rafael. Tá aí Prazer de em volta? conhecê-lo. Tchau, obrigado.